Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O processo é isso. É tudo aquilo que está alinhavado, que tem coerência, que tem argumentos, e que depois, quando você olha para ele, é um todo. Não é apenas um detalhe, não, é um todo. O processo, ele vai observar todas as fases daquilo que está sendo analisado. E na nossa vida, minha gente, se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sempre esquecendo de que ela é processual, querendo apenas o resultado das coisas. E não é assim. Se eu não me alegrar no processo, a felicidade não será possível para mim. Jung, que foi um grande seguidor de Freud, que depois criou uma forma muito única de ver a psique humana, ele dizia justamente que o ser humano ele fica vivo à medida em que ele é alimentado por um desejo. Se a gente não deseja, se a gente para de desejar, a gente aos poucos vai morrendo. Sim, porque para ele o desejo é um elan vital que nos mantém vivos. É aquele movimento interior que faz com que a gente tenha disposição de acordar todos os dias, de ir trabalhar, de ir viver, de fazer o que a gente precisa fazer, porque um desejo nos alimenta. Jung dizia que quando nós vivemos a satisfação do desejo, pode haver até uma certa frustração. Aí a gente vai descobrir que o melhor do desejo era construí-lo, e nem tanto a sua realização. É daí que nasce aquele ditado popular que o melhor da festa é esperar por ela. Sim, a experiência de você cultivar um desejo, e você pode chamar de outra coisa, pode falar de outra forma isso. Victor Frankl chamava de sentido da vida. Quando você mantém vivo o sentido das coisas, da existência, daquilo que te faz ser quem você é, você começa a saborear o processo, que não é só um resultado do sentido da vida, não. O sentido da vida pode até me levar a alguns resultados, mas nem sempre eu tenho resultados daquilo que eu faço. Mas eu preciso descobrir uma satisfação ali naquilo que eu faço. É o preparar. É igual o significado da palavra esperança. A esperança não é um conceito estagnado, pronto. Não, porque eu espero, eu digo, eu estou esperando. Mas significa que enquanto eu estou esperando, eu estou construindo aquilo que eu espero. Também aí você tem uma dimensão processual. Você não está de mãos cruzadas, braços cruzados, esperando por aquilo que você quer que aconteça. É por isso que na esperança cristã é uma esperança operante. Um conceito que a gente pega de um filósofo não, teólogo, protestante inclusive, Moltmann, dizia de maneira sofisticada que a esperança cristã, ela é operante. Isto é, eu opero enquanto espero. Eu faço, eu construo aquilo que eu estou esperando. Essa é a esperança cristã em relação à eternidade. Às vezes muitas pessoas têm uma certa ansiedade, em relação à eternidade. E eu compreendo. Nós que somos ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a eternidade, porque nós ocidentais somos muito racionais. Na semana passada eu falava da monja Regina, que é uma hinduísta. E chegou um momento de algumas explicações que ela estava nos dando, e eu percebi que ela ia ficando assim, sem graça diante de nós. E aí ela parava e falava, mas isso não dá para explicar.
Sim, porque embora ela seja ocidental, ela está vivendo uma religião que tem uma filosofia oriental muito baseada numa capacidade que eles têm de não precisar perguntar racionalmente sobre. Eles convivem bem com a pergunta. Eles não têm tanta necessidade da resposta. E às vezes a fé parece até ingênua. Mas nós que somos ocidentais, com essa necessidade de racionalizar tudo, nós muitas vezes olhamos para a eternidade e queremos entendê-la. E às vezes eu, como padre, vivo o constrangimento de ter de falar sobre isso de forma racional, quando na verdade a eternidade não cabe nos nossos conceitos racionais. Aí a pessoa me pergunta: padre, como é que é depois que a gente morre? Primeiro, eu não morri também, não sei, estou na mesma situação que você. Aí a minha fé, eu como cristão, eu sou levado a acreditar que a eternidade será o meu encontro definitivo com Deus. Isso pode significar tanta coisa, mas não dá para racionalizar isso. Porque se eu tentar racionalizar, há pessoas que têm necessidade de imaginar o céu igual uma cidade. Com ruas, com casas, onde moram os melhores, onde moram os piores. Há pessoas que têm necessidade imensa de pensar o céu como se fosse um lugar igual aqui. Sim, se eu estou falando de eternidade, naturalmente eu preciso esquecer o tempo e o espaço, que são categorias humanas, terrenas. Tempo, esse que a gente olha no relógio. O espaço, essa localização, onde fica essa casa, onde fica a outra casa, onde está essa cidade. Você pega um mapa e você identifica as cidades, os países, os estados. Bem, se eu quiser compreender a eternidade a partir dos conceitos racionais e daquilo que racionalmente eu posso falar, eu vou ficar com uma visão muito mesquinha da eternidade. É por isso que Moltmann dizia que o conceito de esperança é a forma mais justa e honesta que nós temos de pensar a eternidade. A partir dele, eu espero, mas o que eu espero, não sei. Será uma surpresa. Mas enquanto eu espero, eu preparo, porque a esperança é operante. Tá, mas como é que eu preparo? Vivendo bem. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade, de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida, é a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera, é vivendo bem no momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo, não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro, essa casa é passageira, este piano é passageiro, este material que nós estamos usando para fazer esse programa chegar até você é passageiro, essa televisão que você está tendo aí diante de você, por onde nós entramos, por onde nós passamos, é passageira. O dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual apego às pessoas.
Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é, são as nossas dificuldades porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu, como professor de escatologia, eu tinha que falar tudo aquilo que a igreja diz sobre céu, inferno, purgatório. Mas eu tinha um desafio a mais, que não era apenas deixar os meus alunos reproduzirem o que a igreja ensina sobre isso. Porque às vezes a catequese, ela pode ser mais uma vez um reforço desse excesso de materialidade. Então, a pregação, ela chega até mim falando do céu, falando da eternidade, e ela pode me sugerir novamente um reforço de que é material. O céu é material, o céu é localizado, o céu está no tempo e no espaço. Então o meu desafio como professor era que nós soubéssemos falar a linguagem sem ficarmos presos a ela. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração, procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração,
ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor, ele tem que ser processual, porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer, até você ter o direito de eleger. Não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então muitas vezes nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer: eu não perdi tanto assim. Porque na verdade a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, viu? Não me compreenda errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, e eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim: ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou: você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto
e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo e você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem a obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam num abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente,
que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade é esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. Por que será essa ansiedade está tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não. Só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 1h da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono.
A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Padre, mas e se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada, que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos, que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta. Por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até o outro dia do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido.
Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar. Foi uma longa luta, né? Muito, muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava... Assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo. Valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas aquilo que você falou, Deus, ele caminha conosco, ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra.
Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi. É assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.